Olá, bem-vindo aqui ao meu ateliê de pintura no YouTube. Eu sou André Maurício, professor de desenho e pintura, e hoje o exercício que eu vou apresentar é esse: como que nós podemos pintar um cacho de uva num estilo mais realista, né? Do começo, desde do início do desenho, preparação das cores, até chegar nesse resultado aqui. Então, bora para a primeira aula do desenho. Para a aula de hoje, a primeira coisa que eu vou apresentar são os materiais. Eu tenho aqui uma foto revelada no tamanho, né, 20 por 30. Essa é uma foto mesmo, papel fotográfico, né? Os lugares aí não é necessariamente em gráfica ou lan house, ou impressão caseira, porque a impressão caseira não deixa uma qualidade boa, né, nas cores. É preciso ter um local que revele fotos né, com alta resolução. Eu fiz a escolha pela uma foto fosca, né? A foto brilhante ela acaba que destaca muito e dá alguns brilhos que dificultam às vezes a visualização da imagem. Eu tenho um vídeo aí já na descrição mostrando como fazer a foto, caso você, né, queira fazer sua própria foto, ir lá comprar uma uva específica e tirar sua própria foto, também é bacana. Bom, acho que é isso. A imagem impressa, primeiro passo, e eu fiz aqui já uma divisão na vertical e na horizontal de caneta para me ter um centro, para me saber onde que é o centro dessa imagem. E fiz o mesmo aqui na tela. No caso aqui, o meu não é necessariamente a tela, você pode escolher ou não fazer a tela vem com chassi de madeira, eu estou usando somente o tecido, né? Que eu tenho tecido pregado já, as costas do tecido. Eu tenho um vídeo explicando o porquê, né, da escolha desse tecido. Vou deixar também o link aqui nos cards na descrição. E vou explicar também por que eu deixo a tela cinza, que é melhor para se desenhar, é melhor para se identificar as cores, prepara a tela, o pincel corre melhor, uma série de coisas. Vamos agora para os materiais. Né? Os materiais que eu vou utilizar vão ser esses. Na verdade, é só esses três. Um lápis branco, um lápis pastel branco, ou lápis carvão branco pode ser, um carvão fino, pequeno, e uma lapiseira 05, né? Ela tem o grafite 2B, ou pode ser o mesmo lápis 2B. Vou usar duas coisinhas aqui, né? Provável que melhor que não precise apagar, mas se precisar apagar, a borracha que eu vou utilizar é a borracha da Faber, a borracha Sleeve Mini, que é uma borracha que ela tem esse formato de cunha. Eu acho muito bacana por conseguir ter precisão para apagar. E uma escovinha de limpar, né, o desenho, é chamada de bigode, para evitar de passar a mão no desenho para não estragar. Bom, vou compartilhar algumas coisas que é preciso evitar para poder não ser preciso apagar e ficar corrigindo o desenho, né? Até porque apagar é um pouco complicado, que fica um pouco de marcas. Eu preciso identificar primeiro, a uva central é essa, e fazer uma linha. Eu tenho mais 4 uvas que fazem esse movimento para a esquerda, e eu tenho 3 uvas aqui que vão descendo. Eu tenho 3 uvas para cima e 2 para baixo, após essa central. Aí eu faço isso. Procuro fazer essa uva central primeiro. E essa uva central eu procuro caprichar o máximo possível que eu conseguir. Então eu estou fazendo aquele círculo, lembrando que eu busco fazer o desenho assim, ó, movimentando o meu braço, o antebraço, os dedos ficam parados. Se eu for fazer o desenho assim com o dedo, igual a gente escreve, acaba que eu vou ter limitado o movimento. Então o primeiro passo é esse, eu busco fazer esse círculo, né, dessa primeira uva. E, inclusive, eu busco colocar o brilho, que está aqui, ó, à esquerda e em cima daquela linha horizontal. Já faço esse brilho, já faço o cinza claro aqui e o cinza claro embaixo. Isso foi feito que isso vai me ajudar a localizar, né, essa uva de uma maneira correta. Por que eu visualizei todas as uvas para a esquerda ou para a direita? Porque é interessante eu fazer essas uvas primeiro. E eu já vou explicar por que vocês vão entender. Se eu for fazendo uva por uva, assim, faz uma, depois a vizinha, a outra, a outra, a outra, a outra, pode ser que quando eu chegar aqui no final, ela não vai caber dentro do meu espaço. Ou vai ficar muito curto e vai faltar espaço. Então eu faço isso, né, uma um pouco mais acima,
a outra já fica mais abaixo. Dessa forma, eu evito, né, que a distribuição fique mal distribuída, ou seja, eu evito que não caiba, né, não caibam essas uvas aqui, né? E o legal é que, como eu estou usando carvão, um simples passar de mão eu já consigo apagar, né? Porque é uma coisa bem instável o carvão. Então é por isso a escolha dele. E já faço as outras. Inicialmente eu faço esse desenho mais livre, né? Mas já vou explicar como que a gente pode estabelecer uma determinada proporção. E para baixo, ó. Então, estou identificando aquele alinhamento. Eu tenho uma aqui para baixo também. Passo bem leve, procuro não fazer muitos traços. E para cima também tenho mais 3. Essa aqui está quase que inteira. E as outras eu só vejo parcialmente, né? Ou seja, só um pedaço de cada uma. Essa está ligeiramente mais para a esquerda. E essa é a que está mais alta. Bom, feito essa parte, o que eu tenho que fazer antes de dar continuidade, né? Fazer uma observação da proporção. O tamanho dessa eu meço da minha unha até na ponta do carvão, eu vou diminuir o tamanho ou aumento, né, conforme a necessidade. Então, o tamanho dessa uva é do mesmo tamanho dessa, essa é um pouco menor. Então, na hora que eu faço essa, eu já tenho essa, né? Eu vou fazer a próxima, então eu vi, ela é um pouco menor. Então, ela está correta. E aí eu já venho e marco o ponto de brilho dela também. O primeiro passo é esse, fazer a uva e marcar os pontos de brilho. Lembrando que às vezes esse lápis branco não pega por cima do grafite ou por cima do carvão. Se precisar, eu posso, né, tirar o excesso ou com o dedo ou apagar para poder fazer esse traço mais marcante, né? Mais visível. Então, pronto, um claro, e acima dele já tem outro claro. Então, inicialmente, o desenho eu vou estruturando ele pelos extremos, né? Pelos valores extremos, pela luz mais intensa e pela sombra mais intensa. E além de avaliar alinhamento e proporção. Alinhamento é assim, eu vejo que essa uva está um alinhamento maior, essa aqui está bem nítida, né, de ver. E proporção, agora o tamanho da outra é um pouco menor do que essa que eu acabei de fazer. Então eu vou tirando, isso é como se tirasse a prova dos 9, né? E o alinhamento dela está mais alto do que a uva também que eu acabei de fazer, um pouco mais alto. Então, quando a gente faz quadriculado, fica fácil desenhar dessa maneira, né? Porque a gente tem várias linhas. Aqui, como eu não fiz quadriculado, eu tenho que imaginar essas linhas. Eu já faço a sombra também. E na hora de colocar o brilho de cada uva, eu penso assim, ó, se eu tivesse uma linha dividindo essa uva ao meio, se eu tivesse uma cruz na uva, eu viria que ela está bem à esquerda, no quadrante superior à esquerda, né? Então aqui, imaginando aqui assim, ela estaria por aqui assim. Então uma forma de eu ter uma boa visibilidade aí, colocar o brilho no local certo, porque como a luz vem de uma única fonte, se eu tiver um brilho, né, diferente em cada uva, pode soar como algo anormal ou meio artificial até. Então, feito essa, já venho para a próxima. Sempre observando o tamanho da próxima uva, mais ou menos do mesmo tamanho da anterior ou maior. Relacionado ao tamanho dessa, nesse local aqui, é claro que eu estou medindo, né? Ela é maior. Então, realmente deu maior. Se caso não tivesse ficado maior, eu poderia corrigir. O desenho assim, é uma constante correção, né? Que a gente fica fazendo para mais ou para menos conforme a necessidade. Essa aqui também eu vou apagar para ficar uma linha só, para não ficar muito confuso, para ir ficando um desenho um pouco mais limpo. E já vou marcar o brilho, que está mais próximo do canto esquerdo, e um pouco em cima tem uma cor clara também.
eu tenho que pensar em cor para fazer os valores, né? Esses mais claros e os mais escuros. Apesar de eu não lidar com a cor agora, a gente fazer um desenho assim, bem estruturado, vai facilitar muito, né? Estruturando a questão da luz e sombra, facilita muito na hora de pintar. Então, mais uma uva e mais uma demarcação do seu ponto iluminado. E tirando aqui o excesso também para deixar um desenho limpo. Eu evito passar a mão no desenho, para isso serve essa escovinha para tirar o excesso de grafite. É até bom também porque tirando o excesso de grafite quando for pintar, né, ele não interfere na pintura. O excesso de grafite que eu falo, o excesso de carvão, né? O grafite é quando se usa o lápis. Agora eu faço as uvas descendo. Uma aqui, ela, né, me parece estar um tamanho semelhante à anterior, é um pouquinho menor do que essa. Como a minha está do mesmo tamanho, então isso é uma correção que eu vou fazer. Eu vou tirar aqui, ó, um pedaço dela. E aí eu venho nessa só para ver se eu... Agora de fato ela está na proporção ideal. Vou marcando as sombras. E a luz dessa é diferente, né? Ela faz esse formato. É meio que assim, ó, um pouco... meio que triangular, né? Um pouco mais baixo aqui. Então vem com esse branco. E aí boa parte dela tá na sombra. A outra uva tá um pouco mais abaixo, relacionada a essa. O tamanho também eu fico atento para não ser muito, né? Parece que ela é do mesmo tamanho da anterior. É um pouco maior, eu acho que ela é do mesmo tamanho daquela primeira. Então eu vejo se ela está do mesmo tamanho da primeira. Um pouquinho só menor, então vou aumentar ela. Bom, aumentei, ela ficou igual. E agora a última, né? Que eu tenho mais 3 uvas para cá, né? Essa está bem mais baixa em relação à anterior. Aí eu fiz alinhamento horizontal e percebi que ela está assim, mais baixa. E penso na proporção também. O tamanho dela está do mesmo tamanho. Não. O tamanho dela é do mesmo tamanho da sombra dessa aqui. Ó. A sombra dessa vem daqui até aqui. Então a sombra, essa tem que ter o mesmo tamanho dessa. Viu como ela está maior? Ó? Esse tanto que ela ficou maior é o tanto que eu vou diminuir. Diminuir, faço mais uma vez essa conferência, né? Confiro essa proporção. E a gente precisa aceitar, né? Porque parece que, nossa, mas é tão pequena, mas é porque de fato ela está semi-oculta, né? Ela não aparece por inteiro. Por isso que ela ficou pequena, que eu nem vou apagar porque é uma sombra. Então, feito isso, agora eu vou fazer as uvas na vertical. Essa uva aqui, né, o tamanho dela numa vertical, relacionada de cima, tá um pouco até o brilho aqui, né? Então, o tamanho dessa de baixo tem que ser daqui até aqui. Então, ao fazer essa, como já está esboçada, eu vou só conferir. Ela está numa proporção legal. Então, quer dizer que eu posso continuar. Né? O alinhamento, sempre importante deixar o desenho que está sendo feito de uma forma que você consiga observar ele mais a referência, o modelo, né? Que você consiga observar o modelo e o que você está fazendo sem mexer a cabeça. Isso ajuda demais. Só o fato de você mexer a cabeça um pouco para observar o modelo e o desenho, você já perde alguns segundos ali, né? E como são muitas uvas, às vezes a gente pode confundir, desenhar uma uva trocada, alguma coisa assim. E a última uva aqui que mostra somente um pequeno pedaço, que é essa que está na sombra aqui, né? Quase imperceptível aí no vídeo. Ela é metade dessa aqui, né? Que acabou de ser feita. Então, acho que vai diminuir um pouco. Metade dessa, daqui até aqui. Então, essa é a forma de a gente fazer um desenho, né? À mão livre. É bacana da gente estudar dessa forma, com
O exercício da uva é um dos melhores desenhos que existe para que a gente possa treinar, né, essa questão de proporção e alinhamento. A próxima uva já é menor do que essa, um pouco maior do que um pouco até no brilho. Então eu fiz ela também um pouco maior, vou diminuir aqui. Por que é importante isso? Sempre fazer primeiro e medir depois para conferir, para que a gente desenvolva um senso de percepção, um senso intuitivo. Se a gente ficar, né, medindo sempre e fazendo depois de medido, acaba que fica tudo certo, mas a gente não desenvolve uma percepção boa. Então, eu recomendo sempre fazer primeiro e, se tiver correções, né, vai fazendo aos poucos. O brilho dessa já está à esquerda dessa linha horizontal. Aqui em cima eu já tenho o formato da outra, o claro da outra. Eu vou pensando por partes. Esse é o claro, está parecendo uma fatia de pizza aqui. E agora eu já fecho essa outra, que é bem estreita, né? A parte visível dela é bem estreita aqui, né? Um pedacinho bem curto. Ela equivale a aqui até no brilho, né? Essa uva até no brilho é o tamanho dessa superior. Então posso até diminuir um pouco, porque é bem pequenininha esse tamanho. E agora a outra, né? Que a largura dela é a mesma largura dessa até no brilho. E a altura dela também não é muito alta, agora já vou diminuir um pouco aqui. Opa, eu não posso medir aqui e medir lá, né? Porque às vezes eu não estou fazendo exatamente do mesmo tamanho, mas eu meço uma com uma outra que eu já tenho pronta, tá? Quase esse tamanho. Vou mais uma vez também diminuir um pouco. Então, geralmente é assim, as correções que a gente tem que fazer é alguma coisa que ficou grande e a gente tem que deixar menor, ou alguma coisa que ficou maior e a gente tem que diminuir. Porque às vezes a imagem engana a gente, os tamanhos que existem literalmente enganam a gente. Aí eu vou fazer o mesmo nas outras uvas e, como é uma explicação redundante, eu vou acelerar um pouco o vídeo para que você visualize, né, o que vai ser feito, e logo em seguida eu vou explicar como que a gente vai dar volume para essas uvas. Fica atento aí agora. Lembrando de duas orientações, né? Sempre imaginar uma linha vertical e horizontal, para saber o alinhamento. Por exemplo, na próxima uva eu vejo que essa está aqui, ó. Ela é um pouquinho mais alta do que essa, então ela tem que ser um pouco mais alta que essa. O alinhamento é vertical e horizontal. Ela está à esquerda desse brilho e está alinhada com essa. Então o que eu fiz? Estabeleci o local que tem que estar essa uva aqui. Ó. Dessa maneira, é muito difícil de eu fazer alguma coisa errada, alinhando verticalmente, horizontalmente e tendo a questão da proporção como conferência, né, para me conferir os tamanhos. É como se fosse a prova dos 9. Bom, antes de partir para a pintura definitivamente, se eu fizer o desenho fazendo uma anotação dos valores, eu vou ter uma vantagem maior quando eu for pintar. Como assim? Aqui eu tenho a sombra nessa uva, que tem esse pequeno formato estreito aqui. Aqui eu tenho um valor, ó, que já não é tão escuro, né? Aqui eu tenho um outro que já é um pouco mais claro. Então vou ter uma sombra bem escura, que é um pouco avermelhado, aqui é um pouco violeta e aqui é azul, né? Uma cor mais para azul e um pouco mais clara. Essa outra aqui já tem um formato um pouco diferente, ó. A sombra dela que já não é tão escura quanto aquela, nesse lugar. E essa sombra do meio também tem um outro formato, ó. E aqui a área de luz é bem maior. Essa já é um outro formato, eu já tenho um círculo aqui de luz. A parte de sombra pega daqui para cima, sendo que aqui eu tenho uma sombra um pouco clara e aqui eu tenho uma sombra mais escura e uma mais escura ainda. Então isso são a estrutura que eu chamo de fazer mapeamento. Mapeamento é quando você faz o desenho e já identifica
onde que está a transição, onde que existe a mudança de uma escala de valores, né? Inclusive, vou até explicar aqui como que se faz essa escala de valor, só para a gente identificar no gráfico aqui. Eu vou deixar aqui 3 transições para a gente entender isso bem. O mais claro vai ser o branco que a gente põe com carvão, né, ou lápis pastel branco. O cinza mais claro é o próprio cinza da tela que foi preparada. E eu vou ter o cinza claro que eu vou fazer com o grafite, né? Comecei a passar um pouco mais forte, diminuir um pouco a força. E aí um cinza mais médio. Esses cinza médio são tons de transição. Geralmente eu tenho um cinza médio mais claro, que está perto da luz. E eu tenho aqui, eu vou chamar de luz, seria o ponto mais alto, o highlight, é o branco puro. Aqui eu tenho cinzas claros, também chamados de valor alto, né, numa linguagem mais técnica. Os valores médios e os valores escuros ou baixos, né? Os escuros é onde eu já faço com o carvão. Um escuro um pouco escuro, um escuro muito escuro e um preto total, que seria a sombra mais, tirar um pouco desse, seria a sombra mais densa, né? Então, por isso que a gente fala análise de luz e sombra, é nesse sentido. A sombra total é onde não tem nada de luz, seria o preto. E a luz é onde não tem nem um pouco de cinza, né? Então, é uma iluminação bem intensa. Vou demonstrar agora como que a gente vai fazer a aplicação disso em cada uma das uvas. No desenho eu já tinha feito os extremos, que é essa sombra mais escura de todas e essa iluminação mais clara de todas, né? Então agora eu faço um pouco dos valores intermediários e para ter mais controle, ao invés de eu usar a lapiseira, né? Ao invés de eu usar o carvão, eu vou usar a lapiseira, porque eu tenho mais controle, né? Principalmente para ficar mais claro. Ou, né, se não tiver lapiseira, pode ser um lápis 2B, que não é um lápis muito macio. Só não é recomendado um lápis tipo 6B ou talvez o próprio carvão, que são lápis que são muito escuros. Com isso eu já tenho um pouco de volume para essa uva. Se for preciso, né, reforçar um pouco os tons médios, eu posso usar também o carvão. Então tem uma sombra própria aqui. A sombra própria é aquela sombra, o lugar na uva que fica escuro, né? Por causa do volume dela mesma. Agora, quando eu tenho uma luz, uma sombra na outra uva, né, que não porque essa área está iluminada, mas porque que essa área está de sombra, mas é porque a influência de uma outra uva que está próxima que faz essa sombra ficar aqui. Então, eu faço esse processo de forçar um pouco o valor, porque isso vai facilitar demais no momento da pintura, no momento de aplicar as cores, né? E eu vou identificando formatos, né? Eu costumo sempre brincar, né, com os alunos com alguns formatos, ó. Por exemplo, essa sombra aqui, ó, né? Tá parecendo o desenho lá do Pac-Man com a boca aberta, né? Precisa comer lá os fantasminhas. Então eu busco repetir esse desenho aqui, ó, dessa abertura. Então eu não vou pensando na uva mais só a estrutura circular, mas eu vou pensando em todas as manchinhas, todos os formatos que tem essas manchas internas. Daí a importância de ter um bom estudo de desenho para avaliar isso. Essas outras uvas, né, da metade para a minha direita estão todas praticamente na penumbra, na sombra. Então tem pontos, são todos pontos pequenos, os pontos de iluminação, né? E eu vou sempre alinhando, fazendo alguma correção, igual aqui, ó, essa uva que está pequena, ela está alinhada com o brilho. No meu caso aqui, ó, ela passou um pouco, então eu vou terminar ela um pouquinho mais baixa. Dessa forma ela fica menor, como ela é toda escura, e vem e apago aqui com a borracha, né? Para evitar aí depois eu confundir qual que é a que vale, né? Vou tirar um pouco o excesso do grafite, ó.
E aí, como vai ser mais uma vez uma explicação redundante, eu vou mais uma vez deixar no time-lapse, ou seja, deixar um pouco acelerado, só para vocês verem a aplicação nas outras, e volto a falar com vocês no final, um pouquinho, antes da gente partir para a aplicação das cores. Bom, é isso, vou dando por finalizado aqui o desenho. Muitos me perguntam se eu envernizo esse desenho antes de pintar. E a resposta é não, porque eu acho que o verniz, para mim, né, esse é o meu modo de pensar. Tem alguns vernizes especiais para envernizar, que alguns gostam de envernizar para poder não sair esse grafite, né, esse pozinho, esses resíduos de carvão. Eu retiro o excesso bem, ó, com a escovinha, né? E para mim, de certo fato, é até bom, às vezes, misturar um pouco a cor com esse grafite, que até ajuda a neutralizar um pouco as cores. Bom, então é isso, o exercício do desenho é esse. Obrigado por acompanhar até no final dessa aula. Na próxima aula aí, fica ligado que eu vou apresentar como que a gente vai, né, jogar as cores aqui já para dar maior naturalidade, mais veracidade aí para um cacho de uvas e trabalhar na cor violeta. Valeu? Muito obrigado mais uma vez aí pela presença.